Olá, boa noite. Essa noite pós-lua cheia, muita intensidade aí nos corações. Vou esperar vocês irem chegando. Hoje eu tenho muita coisa muito legal. Oi, Malu, que bom que você tá aqui. Malu tá lendo livro também. Magda, que legal. Venham chegando, que gostoso ver vocês aqui. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? A internet aqui na roça às vezes é um pouquinho pior do que eu gostaria, então me digam se vocês estão me escutando direitinho ou se eu mudo a conexão por aqui. Bom, venho hoje compartilhar com vocês algo muito espetacular que aconteceu comigo nos últimos tempos. Que contra os meus preconceitos e as minhas resistências e todos os meus julgamentos, eu decidi ler um livro desse moço aqui, Tony Robbins, com essa carinha aqui sedutora. Eu não planejava ler esse livro, mas foi um livro que pipocou pra mim. Quando eu tava numa livraria e eu tava no momento de planejamento do ano e tudo lá em Portugal, e era isso, ele pipocou pra mim. Eu intuí que eu precisava. Vocês estão falando que tá cortando, eu vou mudar. Pronto, voltei. Vejam se tá melhor agora. Eu saí do Wi-Fi e vim pro meu 4G. Me digam se tá melhor. Então, tô esperando aqui. Vocês estão bem por aí? Ótimo, beleza. Então vamos lá, voltando. Eu li esse livro aqui, que surgiu, pipocou nos meus olhos, do Tony Robbins. Eu tinha muito preconceito com ele, porque eu vi o Eu Não Sou Seu Guru, um documentário na Netflix que eu super recomendo vocês assistirem. Mas o livro me escolheu, eu tava no planejamento do ano, lá em Portugal, por isso que é Desperte o Gigante que há em si. Aqui no Brasil é Desperte o Seu Gigante, eu acho, Seu Gigante Interior. E um livro me arrebatou. O livro foi, assim, muito arrebatador pra mim, juntou uma série de coisas. Eu tava no inverno, né, em Portugal, então é um momento de bastante internalização, um momento que eu e o Gui, a gente desenhou mesmo no nosso ano pra gente olhar pra dentro e ver o que a gente queria fazer de 2019. Então, caiu como uma luva. Foi maravilhoso. Então, eu vim compartilhar com vocês o que houve de muito revolucionário pra mim sobre esse livro, o que me ajudou muito, então vou compartilhar algumas chaves com vocês. E também algumas ressalvas que eu acho importantes, porque dando um spoiler do que eu vou falar daqui a pouco, na semana passada eu vivi um grande desafio que eu acho que também foi a minha resposta a esse livro. Eu fiquei muito estressada, tava muito focada na ação, muito focada no que precisava ser feito, e acho que esse livro ajudou um pouquinho esse excesso de ação. Então eu vou dividir essa live em dois momentos. Um momento das grandes potências que esse livro, para quem tá chegando agora, é esse livro aqui, o Desperte o Gigante Desperte o Gigante Interior aqui no Brasil. Vou compartilhar com vocês as grandes potências que esse livro me trouxe e também as ressalvas, tá? Então, para começar, o Tony Robbins, ele é considerado o maior coach do mundo. Não só fisicamente, porque ele tem 2 metros de altura, mas também ele atendeu pessoas, teve como clientes, por exemplo, a Lady Di, teve Madre Teresa de Calcutá, teve, assim, grandes personalidades. E ele tem um conhecimento muito profundo da PNL, da Programação Neurolinguística, que eu não conheço tanto, mas pelo que eu pesquisei, esse livro é uma
ele traduz muita coisa da PNL em coisas, em uma linguagem bem acessível e outras coisas. Então, no total, e por que eu acho que faz sentido compartilhar isso com vocês, porque me ajudou muito a crescer, a me desenvolver e a me tornar mais disciplinada, no final das contas, ele tá falando de uma capacidade de domínio interior, de você assumir o domínio da própria vida, de ir atrás dos seus sonhos e de se comprometer com o que você deseja. É esse desperte o gigante, seu gigante interior aqui no Brasil. Então, foi assim, muito revolucionário pra mim. Eu tô vivendo grandes transformações que eu vou compartilhar com vocês. A primeira coisa, e ele não fala nessa ordem, tá? No livro, mas eu vou trazer na ordem que mais fez sentido pra mim. Primeira coisa que fez muito sentido pra mim é que ele fala de ampliar os seus padrões. Então, de você sonhar além do que você se permite sonhar. E além. E ele começa o livro contando uma história, que até que tá aqui na contracapa, muito maravilhosa, que é assim. Ele tava dirigindo o helicóptero dele, prestem atenção nas sutilezas, tá? Ele tava pilotando o helicóptero dele, chegando no lugar onde ele ia fazer o workshop dele, que ele dá workshop para milhares de pessoas, e era perto de um prédio onde 10, 15 anos antes, não me lembro exatamente quantos anos, ele trabalhava como responsável pela faxina do prédio. E aí, tava muito trânsito, ele ficou muito preocupado com, as pessoas vão se atrasar pra chegar no workshop e tal. E aí, quando ele foi chegando mais perto, ele viu que trânsito era porque tinha muita gente chegando no workshop dele. Então, o trânsito era das milhares de pessoas que estavam chegando lá. Então, ele começa o livro assim. Então, ele fala muito, e ele traz muitos exemplos sobre pessoas que foram muito além do que elas imaginavam ter ido. E ele fala sobre a importância de você ter um modelo, de alguém que tenha percorrido um caminho que faz muito sentido para você, com valores que façam muito sentido para você, e que percorreram esse caminho, e que você pode se espelhar, aprender com essas pessoas. Então, isso foi a primeira coisa. Ele me inspira muito na quantidade de pessoas que ele impacta. Milhões de pessoas. E eu comecei também a ficar mais atenta a outras pessoas que me inspiram de alguma maneira e postei aqui no Stories na semana passada as minhas referências nesse momento, e depois na minha bio vocês podem ver que eu coloquei nos destaques, tanto os podcasts quanto os livros que eu tenho ouvido. Então essa é a primeira coisa, ele fala de ampliar os padrões, de além do que você jamais imaginou. Tanto no impacto do seu trabalho, tanto financeiramente, quanto na sua saúde, quanto no seu relacionamento, aonde você mora, tudo. Como é que você pode sonhar além do que você jamais sonhou? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que pra mim fez muito sentido e muita potência, me trouxe muita potência, é a importância da gente ter clareza. E aí, de 3 coisas muito importantes. Clareza dos nossos sonhos, do que a gente deseja. Então, ampliar esses padrões e visualizar esses sonhos lá pra frente. Clareza de quem a gente deseja ser, ou seja, tanto quem a gente deseja ser, quanto quem a gente precisa ser pra conquistar esses sonhos, para realizar esses sonhos. E ter clareza dos nossos valores. E ele fala uma coisa muito legal, que é a importância da gente também olhar para os nossos valores e ver. Ele fala da gente listar de 1 a 10, que é algo bem comum, né, em processo de coaching. Se você já fez algum processo de coaching, você sabe que é muito importante a gente listar os padrões e colocar na ordem de importância. Mas o que ele trouxe para mim, que eu nunca tinha pensado, era se a gente precisa trabalhar alguma coisa específica. Ele usa um exemplo específico sobre alguém que era muito rígido e que não tinha flexibilidade como um valor, se ele podia incluir a flexibilidade como um valor. E a pessoa vai e inclui na 10ª posição. E aí ele começa a fazer perguntas para a pessoa, do tipo, se um dos principais valores da pessoa era a conexão.
Ah, e se você tá perdendo a conexão com alguém porque você tá precisando ser mais flexível? E aí a pessoa foi subindo a flexibilidade na escala de valor dela para esse momento presente. Então essa foi uma outra coisa que me chamou a atenção. Que a gente precisa, às vezes, colocar algo numa escala de valor superior a cada momento, no momento presente, pra gente se trabalhar e pra gente viver a vida que a gente deseja viver. E outra coisa que ele fala nessa coisa da clareza é algo que pelo que eu entendo, a PNL traz também, que é a importância da gente visualizar o que a gente deseja. Então, ele fala da gente visualizar todo dia de manhã e todo dia de noite todos os sonhos que a gente tem. Eu não consegui chegar lá, mas eu tô vendo que a cada dia eu consigo me conectar com os meus sonhos e vai ficando mais clara a visualização do que eu desejo. E essa visualização vai me trazendo o próximo ponto, prazer. Eu vou me sentindo imantada por esse sonho, conectada por esse sonho. Então ele fala muito que o ser humano, ele quer se aproximar do prazer e fugir da dor. E essa é uma das ressalvas que eu tenho depois, que eu vou falar sobre isso. Então, o que ele traz de chave, eu até postei sobre isso esses dias no meu feed, da importância da gente associar muito prazer aos nossos sonhos. Então, como é que eu vou me sentir? Qual é a sensação que isso vai me trazer? Como é que vai ser minha vida? Então, sentir fisicamente esse prazer, trazer para a memória celular essas sensações. Então, pensa num sonho seu e pensa, caraca, não é nem se eu realizar isso, é quando eu realizar isso, como é que eu vou me sentir? O que isso vai trazer para minha vida? Então, associar muito prazer. E, por outro lado, associar muita dor à não realização desse sonho. Então, se você não realizar esse sonho, que é muito importante para você, como é que você vai se sentir? Quais vão ser os impactos disso para sua vida? Ah, eu vou me sentir um fracasso. Ah, eu vou sentir que a minha vida não vale nada. Ah, eu vou depender da minha esposa ou do meu marido, isso é muito ruim pra mim. Ah, eu não vou conseguir realizar meu sonho de ter uma maternidade consciente. Ah, eu não vou impactar o tanto de pessoas quanto eu gostaria de impactar, a minha vida vai perder o sentido. Então, eu vou ter menos saúde, o meu corpo físico vai reclamar, eu não vou ter vitalidade, eu não vou conseguir acompanhar a vida dos meus filhos com tanta vitalidade quanto eu gostaria, eu não vou poder viajar tanto. Como é que qual é a dor, associar a dor à não realização desse desejo? Foi aí que me pegou, mas tudo bem, a gente fala sobre isso depois. Então, associar dor ao comportamento que a gente quer abdicar e prazer aos novos hábitos ou ao novo sonho. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo que pra mim foi muito maravilhoso. Eu tenho, acho que como a maioria de vocês, um grande desafio com burocracias. Então, a ideia de precisar ir ao banco, resolver coisas, ou de organizar minha planilha financeira, ou de mudar meu plano de saúde, todas essas coisas me davam arrepios. Mas são coisas que para esse ano estão sendo muito importantes para mim. E aí, tá bom, então vamos lá associar prazer ao novo hábito. E aí, por que esse hábito é importante pra mim? Essa é uma pergunta que ele faz. Por que você quer realizar isso ou ter esse novo hábito? E eu percebi que era porque é o meu caminho de evolução. Eu quero me sentir adulta. Adulta que eu já sou, né, no caso. Mas enfim, quero me sentir adulta. E um dos principais valores, ou meu principal valor, é evolução. A coisa mais importante pra mim na minha vida hoje é evolução. Então, eu pude associar um novo prazer a, por exemplo, pesquisar novos planos de saúde, que a gente tá fazendo isso aqui em casa. Que era uma coisa que ia ser insuportável pra mim, falar com o corretor, pesquisar, ver o que é importante saber e tal, pensar X anos pra frente. Nossa, muito difícil, muito saco. Ah, não quero. Mas eu sabia que se eu fizesse isso, ia ser um caminho de evolução pra mim. E a dor, se eu não fizesse isso, o que ia acontecer? Uau, eu ia continuar pagando muito pelo meu plano de saúde, mais do que o necessário, se eu fizesse um estudo de como eu poderia pagar menos.
O momento que eu tiver filho, talvez o plano de saúde do meu filho seja impactado por isso. Talvez eu não possa ter um parto coberto. Eu não sou mãe ainda, pra quem não sabe. Um parto coberto pelo plano de saúde. E se der algum problema no meu parto, ou se meu filho tiver algum problema de saúde, caraca, e se eu não tiver resolvido essa história do plano de saúde agora, quando eu tenho tempo e energia pra isso, como é que eu vou me sentir? Nossa, pronto, associei dor e associei prazer. E aí, uma coisa muito surpreendente aconteceu pra mim. Quando eu e o Gui, meu marido, decidimos que a gente precisava fazer isso, eu imediatamente, não foi imediatamente, mas no mesmo dia peguei o telefone, liguei pro corretor, conversei com ele e tal, e foi coisa. E quando eu desliguei com ele, a cada novo passo que eu dou nessa história do plano de saúde, eu me sinto tão energizada. Eu me sinto tão adulta, tão maravilhosa. Me sinto a pessoa que eu quero ser, a pessoa que tem controle da própria vida. E aí essa palavra controle a gente também vai conversar nas ressalvas. Mas tem sido uma sensação muito boa pra mim, sentir que eu tô no controle do que é importante pra mim. Então eu tô muito energizada de, por exemplo, ontem a gente passou um tempo olhando pra nossa planilha financeira e pensando nos sonhos do ano e como é que a gente vai cuidar financeiramente disso. Então isso tá sendo muito, muito, muito bom. Então, é algo... quando ele fala de dor e prazer, o que eu percebo é que tem algo sobre um bom sacrifício. E um bom sacrifício pra mim tá sendo entrar menos no Instagram. Eu perdia muita, muita, muita energia, não só no tempo que eu fico no Instagram, mas também nas comparações que são presentes no Instagram, porque aqui no Instagram vida musa, né? Vida maravilhosa. E a gente tava num frio em Portugal, vivendo um frio, tava sendo maravilhoso, mas o frio tava me pegando. E eu vi as minhas amigas lindas, morenas, maravilhosas na praia. E aí meu sinal da comparação ficava, ai, mas eu quero voltar pro Brasil, eu não quero viver isso. E assim, a gente tava num momento muito importante pra nossa felicidade. Perdi vocês? Não, tô aqui. Muito importante pro nosso desfrute, para nossa felicidade, e eu me comparando, perdendo energia na comparação. Então, eu estabeleci uma meta, que é um tempo de Instagram por dia, que acho que a metade do que eu entrava normalmente. E isso tá me trazendo muita, muita, muita energia. E ele fala também da importância da gente ter uma âncora que ele fala que é muito importante que seja uma âncora ridícula, ou seja, quando você sentir que você tá entrando naquele vício que você já sabe que te tira energia, o que é que você vai fazer. Então, ele dá um exemplo maravilhoso. 2 exemplos, mas eu vou trazer um deles. Que eram 2 mulheres amigas que estavam obesas, estavam muito acima do peso e há muito tempo estavam querendo fazer dieta, não conseguiam, e aí a âncora que elas definiram que era para ela, que elas iam usar era: se alguma de nós sair da dieta, a gente tem que comer uma lata de comida de cachorro. Eca. E como se isso não fosse bastante, elas colocavam todo o almoço, todo o jantar, elas colocavam a lata da comida de cachorro ali. A lata ficava sempre visível na cozinha. Para que elas associassem essa possível indisciplina com algo muito horroroso. Então, o que eu estabeleci para mim como âncora? E a Lu falou aqui que o Instagram agora tem medidor de quanto tempo você fica. Eu tenho usado, tem sido maravilhoso. Eu estabeleci pra mim mesmo, e vai ser maravilhoso contar isso pra vocês, porque vocês vão me ajudar, que se eu entrar no Instagram no vício, naquela coisa de nem percebi, entrei no Instagram, sabe? Esse automático. Abri meu celular, era pra ver um WhatsApp que entrou, checar um e-mail, mas fui pro Instagram sem perceber. Eu vou postar no Stories algo do tipo: sou viciada no Instagram. Nem percebi e já entrei. Algo que seja muito doloroso pra mim assumir. Então, essa tem sido a minha âncora com o Instagram. Acho que a gente tá dia 21. Tem 4 semanas que eu assumi. Não, 3 semanas que eu assumi isso pra mim. E ainda bem, graças à minha disciplina, graças à ajuda de Tony Robbins,
não entrei no automático no Instagram em nenhum momento. Então, ele fala... na verdade, ele não fala isso no livro. Ele falou isso num podcast que eu ouvi dele com o Russell Brand. Uma frase maravilhosa. Que se a disciplina pesa 1 quilo, o arrependimento pesa 1 tonelada. E isso eu tô percebendo que é muito verdade. A cada sim que eu digo em direção ao que eu desejo, eu me sinto com muita força. Me sinto com muita confiança em mim mesma, que eu sou capaz, que eu sou capaz de realizar meus sonhos. E a cada escorregada, eu sinto que eu perco confiança em mim mesma. Então... Eu ouvi essa semana passada num vídeo da Carol Caracas, que é uma pessoa que posta conteúdo bem legal aqui, uma maneira maravilhosa de trazer isso para nossa mente, que é: disciplina é dizer sim e foco é dizer não. E isso também tá me ajudando muito a saber a hora de fazer cada coisa. Então, relembrando, falei de ampliar padrões e ter um modelo. Falei de ter clareza e criar um futuro irresistível. Falei de dor e prazer e uma âncora. Falei de disciplina. Outra coisa que o Tony traz. Ele fala muito que o conceito de decisão para ele, decisão não pode ser considerada decisão se não for acompanhada imediatamente de uma ação. Então, quando você decide que você vai fazer uma coisa, você precisa, naquele ambiente, naquele momento, fazer alguma coisa em direção a essa decisão que você tomou. Por exemplo, eu sou muito próxima de uma... Vou dar um outro exemplo antes. A gente... Tá, lembrei. A gente tava tendo uma conversa aqui super importante do nosso futuro na casa que a gente mora, o que a gente queria fazer aqui onde a gente mora. E aí a gente tomou uma decisão, quer dizer, a gente teve clareza do que a gente queria naquele momento e a gente tinha falado que a gente tinha decidido isso. Eu falei, não. Decisão não é uma decisão sem ação. O que a gente vai fazer a partir de agora? E a gente agendou que no dia seguinte a gente ia fazer uma coisa específica para cuidar dessa decisão da casa. Um outro exemplo bem legal é de uma pessoa que é muito próxima a mim e que queria parar de fumar. Já tinha tentado muitas vezes parar de fumar, não conseguia. E aí eu comentei isso com ela, que eu tava lendo sobre isso, que uma decisão não é uma decisão sem ação. E ela tinha falado que ela ia parar de fumar no início do ano. E aí quando eu trouxe isso, eu acho que foi na mesma noite, ela falou, chega, parei de fumar hoje e vou ficar 100 dias sem fumar. Não tem por que eu esperar na segunda-feira. Na segunda-feira não, desculpa, dia 1º. Porque se eu decidir, tá decidido. E a gente faz muito isso. A gente fala, na segunda-feira eu vou começar uma dieta, no mês que vem eu vou começar isso. Não, se a gente tá realmente com força de decisão de alguma coisa, é agora. Seja o que for, você vai agendar um papo sobre isso, você vai mandar um WhatsApp pra alguém falando que você quer conversar, você vai ligar, você vai mandar e-mail, você vai colocar na agenda que amanhã, tal hora, você vai pra academia, você vai parar de fumar, você vai cortar glúten da sua vida, você vai arrumar a sua casa, o que quer que seja, você precisa tomar uma ação agora. Então, decisão não é uma decisão sem ação. Ele fala uma outra coisa, que aí é muito PNL, que é a importância de ter um vocabulário, ele chama de vocabulário transformacional. E eu comecei a experimentar isso, que é usar palavras que vão ampliar as nossas emoções agradáveis de sentir e diminuir as nossas emoções não agradáveis de sentir. Isso também é algo que eu vou conversar daqui a pouco nas ressalvas. Mas tem coisas legais sobre isso. Então, tô pegando aqui o livro para trazer algumas palavras que ele fala. Por exemplo, das emoções que são agradáveis. Ele fala assim, em vez de você dizer que você se sente muito bem, você vai falar que você se sente magnífico. Em vez de dizer que você tá satisfeito com alguma coisa, você vai dizer que você tá espetacular. É meio brega, mas é eficaz em algum lugar. Em vez de você dizer, eu tô curioso com alguma coisa, você fala, eu tô fascinado com esse assunto.
Em vez de você dizer que você tá feliz, você tá extasiado ou a explodir de felicidade. Em vez de dizer que você tá se sentindo amado, você fala que você tá se sentindo adorado. Tem uma lista aqui. E isso eu acho muito legal, porque tá ampliando o meu repertório de palavrear o que eu sinto e de ampliar mesmo as sensações agradáveis que eu tenho. E aí, ele diminui, essa parte me pega um pouco, ele diminui as emoções menos agradáveis de sentir. Então, por exemplo, em vez de você falar que você tá humilhado, que você tá se sentindo humilhado, você fala que você tá se sentindo surpreso. Em vez de falar que você tá magoado, você fala que você tá um pouco incomodado. Em vez de dizer que você tá se sentindo ciúmes, você fala que você tá transbordando de amor. Maravilhoso. Em vez de você dizer que você tá ansioso, você fala que está um pouco preocupado. Então ele diz que essa também é uma estratégia da gente se sentir mais energizado e se conectar menos com as emoções menos agradáveis. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ele fala muito da importância da gente ter foco na solução, não ficar muito tempo na pergunta. E ele fala também de perguntas poderosas. Eu tenho feito isso, de me trazer perguntas poderosas. Ele fala principalmente de manhã e de noite. Perguntas poderosas da manhã que eu tô trazendo pra minha vida. Todo dia de manhã eu me pergunto: em relação ao que eu tô me sentindo entusiasmada na minha vida agora? Isso me dá eu tenho dificuldade de acordar. É um momento que eu tô meio lerda, então isso me dá um wow, uma grande energia pra acordar. Em relação ao que eu me sinto grata na minha vida agora, o que tá me trazendo empenho na minha vida. Então, ter perguntas que vão te motivar pra sua vida. E aí, perguntas que ele fala, perguntas poderosas da noite, que é: o que eu dei hoje, de que maneira contribuir para os outros hoje? O que eu aprendi hoje? Como é que o dia de hoje aumentou a minha qualidade de vida? Ou de que modo eu posso aproveitar o dia de hoje como um investimento no meu futuro? Isso também é muito legal. Eu tenho feito à noite ao que eu me sinto grata no dia de hoje. Gratidão é uma emoção que tem sido muito importante para mim cultivar. Então ele fala dessas perguntas também. Em vez de aconteceu uma coisa ruim com você, você fala: por que isso aconteceu comigo, logo comigo e tal. Foco na solução. O que eu aprendi com isso? Como é que eu posso melhorar? Isso é algo muito da vibe coach, né? E eu acho que o coaching, ele é muito maravilhoso para muitas coisas. Eu, inclusive, trago ele para minha prática, para o meu trabalho. É uma das ferramentas que eu uso. Ao mesmo tempo, eu acho que ele não cuida, logicamente, como nenhuma ferramenta, da integridade, da integralidade de quem nós somos. Então, passando agora para o momento das ressalvas em relação a esse trabalho. Então, primeiro, antes de entrar nas ressalvas, eu sou muito grata a esse livro e a esse homem. Contra todos os meus preconceitos anteriores, os meus julgamentos, as minhas resistências. Eu achava ele over, eu achava ele muito vibe coach, eu tinha preguiça. Ao mesmo tempo que eu tinha visto o documentário dele, visto muita potência, eu achava perigosa até a metodologia dele. E continuo achando em alguns lugares. Mas isso é papo pra outra coisa. Pra outro papo. Sobre o documentário dele, Eu Não Sou Seu Guru, que tá no Netflix. Sobre esse livro, eu sou muito agradecida a esse livro e ao que ele trouxe pra minha vida. Porque realmente eu tô mais saudável, organizando meu tempo muito melhor, com muito mais foco, disciplina, com muito mais clareza do que eu desejo, assumindo a grandiosidade dos meus sonhos. Tem sido, assim, revolucionário mesmo na minha vida. Então, eu recomendo esse livro para você que quer se comprometer mais com seus sonhos. Realmente acho esse um livro muito bom.
Ao mesmo tempo, eu tenho ressalvas. Então, vamos às ressalvas nesse momento. Ele fala duas coisas que me chamaram muita atenção. Frases que me chamaram muita atenção quando eu li. Uma delas não é exatamente assim. Eu procurei no livro quando estava preparando a live para vocês, mas não encontrei. Mas é algo do tipo: você não é o seu passado. Você pode escolher ser diferente hoje. Uau! Eu venho há alguns anos estudando bastante a psique humana e como as nossas experiências do passado, principalmente na primeira infância, são muito constitutivas de quem a gente é hoje. São coisas que ficam impregnadas de alguma maneira no nosso inconsciente e que, se a gente não olha para elas com profundidade, não acessa elas com profundidade, elas tomam conta da nossa vida sem a gente perceber. A gente, enquanto tá no inconsciente, a gente não tá enxergando. E se a gente não traz essas coisas para a consciência, elas regem a nossa vida. Então é muito importante trazer as coisas do inconsciente para o consciente. Então, quando ele fala, você não é o seu passado, escolha diferente hoje, eu, na minha experiência, não tenho vivido dessa maneira. Eu tenho experimentado a importância de acessar a minha infância, a importância de acessar as minhas experiências do passado e como isso me rege de alguma maneira hoje. Então, isso é uma frase e eu já vou falar mais sobre ela. Já vou aprofundar um pouco nisso. A outra coisa, que é o título de um capítulo, é A Magnífica Obsessão. Criar um futuro irresistível. E aí ele dá várias chaves da criação de um futuro irresistível, que foi muito legal. Mas a palavra obsessão me pegou. E me pegou depois de eu ter lido. Na hora não me pegou. Mas o que aconteceu comigo? Na semana passada, eu tava uma máquina. A Pri falou aqui, tenho preconceito com o Tony porque eu acho ele uma máquina. Eu estava uma máquina. Eu tava tão focada na realização dos meus sonhos. Tão, de uma maneira tão distorcida, que é esse ponto que eu quero trazer, que eu tava comendo, mas eu comia na frente do computador. Eu dormia lendo esse livro, no caso, que eu ainda não tinha terminado. Lendo esse livro e fazendo anotações e pensando como eu posso ser mais produtiva, mais disciplinada, mais focada, aqui na cabeça. Tudo que eu fazia era ouvindo podcasts. Se você me acompanha no Stories, você viu que eu postei muitos podcasts. Eu continuo escutando agora. Mas eu não tinha tempo livre. Tudo era ouvindo podcast. Correr ouvindo podcast, arrumar o quarto ouvindo podcast, ir até o metrô. Eu tava na cidade, né? Ouvindo podcast, lavar louça ouvindo podcast. Eu tava no momento que o Gui tava viajando, então eu almoçava e jantava ouvindo podcast ou trabalhando. Tudo, a minha mente estava ocupada porque eu precisava ter o máximo de produtividade, precisava crescer. E aí, chegou uma hora que eu travei. Eu adoeci mentalmente. Eu tava obcecada com a ideia de realizar os meus sonhos. Obcecada de uma maneira não saudável. Não é que eu tava devota a isso. Peraí, antes disso, eu tô vendo algumas pessoas que estão falando aqui, já ouviu o podcast do Tony Robbins, tá lendo livro, interpreta de outra forma sobre o passado. Ele fala que o acesso ao passado nos permite mudar. Tem tudo isso, mas fiquem comigo que eu tenho... Eu vou aprofundar um pouco mais nisso e eu acho que vocês vão entender o meu ponto. Talvez eu não tenha sido tão clara nesse preâmbulo. Mas fiquem aqui e vejam se faz sentido pra vocês o que eu vou trazer, tá? Algumas coisas aconteceram. A primeira coisa que aconteceu é que eu criei um ideal
da vida perfeita. Então ele fala dos resultados aí usando o vocabulário transformacional. Os resultados extraordinários, que a sua vida pode ser espetacular, fantástica, maravilhosa, mega, super, hiper, ultra, uber, incrível. Em algum lugar, a simplicidade não estava entrando pra mim. E lembrem-se, eu tô falando da minha experiência, tá? Com esse livro. Não estava entrando pra mim no pacote dessa vida extraordinária. A minha escolha hoje, como vocês podem ouvir, alguns de vocês comentaram do barulhinho de grilo, que agora deu uma silenciada. A minha escolha de vida hoje é, em muitos âmbitos, de uma vida mais simples. Na natureza, com outro ritmo, com menos correria diária, com menos bens materiais, com tudo isso. Nesse momento eu estava na cidade, resolvendo coisas, indo a médico, tendo reunião, fazendo, desconectada dessa simplicidade que eu escolhi viver. Então ficou fácil me envolver na ideia de uma vida super, ultra, hiper, mega, blaster, incrível e me esquecer da beleza, da simplicidade. Ó, o grilo voltou. De um grilo, de um pé na grama, de uau, eu tô respirando, que coisa maravilhosa, eu respiro. Então, não é que o Tony não fala da importância das coisas simples. É que eu me conectei tanto a essa coisa grandiosa que eu me desconectei das pequenas coisas que já são incríveis na minha vida. É como se a minha vida só fosse ser incrível quando eu realizasse aquilo. E aí, a minha temporada na cidade terminou e eu voltei pra casa. E aí, pé na terra, banho de rio, é uma coisa que me ajuda muito a me conectar comigo. E aí o que aconteceu? O que foi isso que eu pirei o cabeção aqui? E eu pude perceber que eu tava, no fundo, morrendo de medo. De principalmente um dos sonhos. Na verdade, eu tô com 3 projetos grandes pra esse ano e os 3 me dão muito medo, mas um deles estava, assim, muito medo. E eu tava na ação desenfreada, que eu acho que é um grande perigo dessa onda motivacional, estava na ação desenfreada para não entrar em contato com as minhas emoções mais profundas, que nesse caso era medo, muito medo. Então, eu estava percebendo que eu estava passando rápido pelas emoções menos agradáveis e já estava correndo para transformar elas em ação. E isso estava tirando de mim uma grande potência, que é a de olhar para minha sombra, a de olhar para a parte menos agradável de mim mesma, de olhar para o meu medo. E aí, quando eu pude me aprofundar nesse medo e cuidar dele, falar: medo, esse é um exercício que a gente faz no Transborda, senta aqui, vamos bater um papo, vamos conversar. Eu pude eu me emociono de falar, eu pude acolher ele. Eu pude reconhecer que ele estava querendo cuidar de uma coisa que é muito sagrada para mim. Com todo medo, no fundo, por mais irracional que ele seja, ele tá querendo cuidar de algo que é muito importante pra gente. Então, poder parar e entrar em contato com esse medo e falar: uau, você tá aqui porque você tá querendo cuidar disso que é muito importante pra você. Essa chave do medo, de olhar pro medo e falar: uau, você é muito importante, você tá querendo cuidar de algo muito importante, então senta aqui e eu me comprometo a cuidar disso junto com você. A gente tá junto, tá? Mas assim, a partir de agora, você não domina a minha vida. O medo tava dominando a minha vida porque eu tava na ação desenfreada. Era essa a minha maneira do medo tá tomando conta de mim, que é um padrão em mim. Eu tenho muita facilidade de ir pra ação e essa é um vício que existe para ocultar alguma outra coisa. Então, olhar para esse medo e falar: eu me comprometo a cuidar disso que é muito sagrado para você. Essa foi uma chave que a minha querida, amada irmã Bebel Clark me trouxe num papo que eu tava tendo com ela, num papo / atendimento, e que era uma outra coisa. Ela falou: ótimo, esse medo tá cuidando de algo muito importante para você. Conversa com ele, fala pra ele: cara, a gente tá junto, vambora, eu vou cuidar disso, mas assim, não precisa de tanto, tá?
Então, isso foi algo muito importante pra mim, a gente olhar, e talvez pra vocês isso não faça tanto sentido, mas esse é um padrão pra mim. Olhar para o excesso de ação como uma estratégia inconsciente, como um antídoto para o sentir. Porque no início estava maravilhoso, agir. Até que no fim eu estava exausta, eu tinha virado escrava do meu próprio sonho. E aí, o que eu percebi? Essa foi uma grande chave para mim, que eu acho que é a mais recente, assim, algo que eu não tinha acessado e que depois que eu acessei em mim, com o apoio da minha... Ui! Perdão, gente, caiu. Fui pegar água, caiu. Eu pude acessar em mim com o apoio da Glória Costa, minha terapeuta em Pathwork, que é minha terapeuta e minha professora. Peraí que eu tô botando água, não quero derramar. Minha terapeuta e minha professora nessa formação que eu faço. Que ela me trouxe uma chave muito legal. Que ela falou, se tem tensão, se tem rigidez, se tem densidade, e pra mim isso estava se manifestando em não sabia a hora de parar de trabalhar, trabalhava até 11 da noite, não podia nem parar pra comer porque eu tinha que fazer algo, tinha essa tensão dentro de mim. Se existe essa tensão, se existe uma densidade na ação, pode ser que exista uma distorção no seu desejo. Vou explicar. Esse desejo que me dá muito medo, o principal, ele vem de algo muito sagrado dentro de mim. É um sonho de muitos anos que eu venho me trabalhando emocionalmente pra isso. E ele é muito importante pra mim. Eu sei que você também tem. Vai relacionando aí contigo, tá? Com o que faz sentido aí pra você. Com esse sonho potente que te habita. E aí olha pra esse sonho e reconhece que tem uma parte sua muito amorosa, muito conectada ao seu eu superior, à sua essência, ao seu ser divino, seja lá o nome que você queira usar. Tem isso. Mas pode ser que tenha uma outra parte também que tá querendo realizar esse desejo pra ter aprovação, pra se sentir superior, pra provar pra alguém que você é capaz, pra se vingar. A gente tem essas partes que são menos... Vamos combinar, né? A sombra tá presente, somos humanos, temos uma parte luz e uma parte sombra, e muitas das nossas motivações são pra isso. Ou seja, a gente não deseja algo pela coisa em si. Isso é um conceito do Pathwork. A gente não deseja algo pela coisa em si. A gente deseja algo como um meio para obter um outro fim. E aí vem a densidade. E aí vem a tensão. E aí vem a rigidez. E aí vem eu tenho que fazer isso. Vocês conseguem relacionar? Me dá aí um termômetro de se isso faz sentido para vocês, por aí. E aí, uma realização que poderia ser leve, fluida, como foi hoje, por exemplo, para mim, fica tensa, fica rígida, fica irritadiça, estressada, desagradável, algo que poderia ser muito maravilhoso. Cara, você tá indo em direção a uma vida que faz sentido pra você, que caraca, é isso, assim. Não consegui usar uma palavra do vocabulário transformacional de Tony Robbins mais do que uau, isso é maravilhoso! E você tá achando um saco, reclamando, tá dando patada no marido, como foi meu caso, dando chata. Vale a pena? É por aí que a gente quer ir? Essa obstinação com esse sonho, isso, né, essa obsessão com esse sonho, da onde vem essa obsessão? Por que você quer fazer isso? Qual é? O Charles Eisenstein fala algo muito maravilhoso. Eu não vou saber as exatas palavras que ele usa, mas ele usa algo do tipo: a qual mestre interno você está servindo? E aí essas próximas palavras são minhas. É o seu ego,
a sua mente, a sua sombra, a sua obstinação, a sua inveja, a sua competição, a sua racionalidade desenfreada, ou é a sua amorosidade, ao seu compromisso genuíno com evoluir, a sua gratidão pela vida, a sua vontade de ofertar os seus dons e talentos para o mundo, de give it back, né? De compartilhar o que você tem de melhor como um agradecimento ao milagre da vida, a bênção da vida. Da onde tá vindo? E aí, na minha experiência, hoje foi um dia que eu trabalhei bastante. Tinha uma listinha do que eu queria fazer, que incluía aí academia. A gente se matriculou na academia aqui na roça. Tô me achando o máximo de ter ido na academia na roça. Então a gente de manhã foi na academia, depois eu atendi, depois eu escrevi um post que vai vir amanhã, eu preparei um mailing que vai vir amanhã, eu continuei lá o estudo do financeiro. Nossa, fiz tanta coisa hoje. Eu estudei, eu tirei a casinha de marimbondo que estava aqui na porta de casa, que estava perigoso, eu fiz transferência, eu fiz muita coisa hoje, muita coisa. E a cada momentinho eu saía, aí fiz um arranjinho, que é uma coisa que me dá muito prazer, arrumei o quarto, que me dá muito prazer, coloquei uma música, fiz muita coisa de um lugar de muita leveza. Eu tô muito orgulhosa de mim mesma. Porque veio de um lugar de genuína animação, de genuína gratidão pela vida, de genuína vida. Então, eu fiz as mesmas coisas que eu fiz na semana passada, de um lugar muito diferente, muito diferente do que eu fiz. Então, eu acho que a gente precisa se conectar com da onde está vindo a nossa ação e se ela está tendo como resultado do processo, né, uma tensão, uma densidade. Olha para a motivação. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Se ela está vindo de uma leveza, de uma alegria, maravilhoso. É o que a Lu está falando, é a base que muda. É de onde vem que muda. E aí uma parte minha estava comprometida com o sonho para garantir que eu era amada. Porque eu achava que se eu fizesse tudo direitinho, eu ia ser amada. Só que isso traz densidade. E mesmo que eu realize esse sonho, não é sobre o sonho, é sobre ser amada. Então eu vou realizar o sonho e não vai ser suficiente. Porque eu vou precisar de outro sonho, porque eu tô querendo ser amada de fora pra dentro. Então esse é um outro ponto muito importante, que tá sendo uma grande chave pra mim. E aí, tem uma outra coisa que eu acho muito importante a gente olhar, que no meu entendimento do livro, o Tony não traz isso nesse livro, pode ser que em outro lugar ele traga, ou que ele traga e eu não consegui capturar, porque vamos combinar, 600 páginas, não é tudo que ficou comigo, né? Ficou muita coisa, mas não é tudo que ficou. As nossas sabotagens, né? Então, tem uma parte nossa que tá comprometida com a nossa sombra, né? Que não tá afim de evoluir, que quer continuar na zona de conforto, que quer continuar dependente financeiramente ou emocionalmente, que quer continuar reclamando, que quer continuar vítima. Tem essa parte em todos nós, né? Vamos ser sinceros aqui, vamos trabalhar o que eu brinco que é a auto-honestidade radical. Vamos ser honestos com a gente mesmo pra gente poder evoluir. E se a gente não olha para essas autossabotagens, a gente vai acabar em algum lugar não realizando. Em algum lugar, alguma parte, a gente não vai realizar. E aí, fica na nossa cabeça, e eu tô falando isso porque comigo isso aconteceu na semana passada, algo do tipo, caraca, mas o Tony Robbins era alguém que não tinha, né, veio de uma família difícil, e teve uma infância difícil, e não teve tantas oportunidades quanto eu tive, e ele conseguiu e eu não consigo. Ele dá tantos exemplos de gente que
começou num background muito mais difícil que o meu e conseguiu, e eu tô aqui não conseguindo, eu sou uma grande merda, eu sou um grande bosta, com perdão da palavra. Deve ter alguma coisa muito errada comigo. Não é que tem alguma coisa muito errada comigo, é que eu preciso olhar mais profundo. Eu preciso ir nas águas um pouco mais profundas. Então, de novo, esse livro foi maravilhoso pra mim, assim como alguns outros, né? Assim como o processo de coaching, muitas vezes é muito maravilhoso pra gente ir, às vezes, na mais superficialidade. É possível a gente ter transformações mais imediatas, mais instantâneas. Em um mês já mudou muito comportamento e tal, mas é também muito importante a gente ir nas águas mais profundas, né? Que o processo terapêutico traz pra gente. Porque se a gente não vai nessas águas mais profundas, muitas vezes pode ser até que a gente realize coisas. Mas a gente passa por desafios e por provações e por coisas que incomodam a gente, que se a gente não olhar para águas profundas, os desafios vão se repetir ali na próxima esquina, no próximo sonho, porque é isso que a gente veio aprender nessa vida. Não é sobre realizar sonhos no fundo. Que bom realizar sonhos, é maravilhoso realizar sonhos. Nossa, eu acho isso incrível. Mas no fundo é sobre a gente evoluir. E para a gente evoluir, a gente precisa olhar para os nossos padrões de comportamento de uma maneira muito profunda. Pelo menos para mim, muito profunda. Mexer nessas águas profundas, mexer no lodo, mexer nessa água que está parada dentro da gente, para que a gente possa mudar os padrões verdadeiramente e não ficar dependendo. E eu não tô diminuindo de maneira nenhuma essas ferramentas, por favor. Mas não dá pra gente depender de vocabulário transformacional, não dá pra gente depender de ter uma visão clara do nosso futuro, não dá pra gente depender de palestrante motivacional, não dá pra depender de coach, não dá pra depender do lado de fora de pessoas que vão ajudar a gente a se movimentar. A gente precisa... O que a gente precisa? Eu ia ser rasa nesse momento, então deixa eu dar uma paradinha. Eu acho que é muito importante a gente ter coragem de olhar para o lodo. Porque eu acho que são as transformações mais sustentáveis a longo prazo. Porque senão a gente só mexe nas águas rasas. E as águas profundas precisam se mover também para a gente evoluir. Então, eu pessoalmente não acho que dá pra fazer isso sozinho. Eu acho que a gente precisa sim de apoio. O que é muito diferente de uma bengala, né? Tô vendo aqui a Mari Amada falando, fortalecer as pernas, não buscar bengalas. Pra gente olhar pro lodo, não é agradável da gente olhar. Vamos combinar? Que não é fácil. Então, muita coisa tá no nosso ponto cego, muita coisa a gente não tá afim de olhar, então a gente precisa de um apoio. Então, eu tô aqui valorizando os dois tipos de apoio, tá? O apoio que vai te ajudar a transformar, que vai te ajudar a ir em direção ao sonho, que vai te ajudar a mudar os seus hábitos, tudo isso é muito maravilhoso e muito importante. Ao mesmo tempo, a gente precisa de apoio para mexer no lodo, para olhar para a sombra, remexer as águas profundas, porque é isso que vai transformar a gente. Então, enquanto eu tô falando, eu vou fazer aqui um contraponto, que esse livro aqui, da Eva Pierracos, O Caminho da Autotransformação, é o livro que eu tenho aqui. Eu tenho alguns livros que são muito importantes para mim, mais importante das águas profundas. Mais importante, porque ela é o caminho do Pathwork, né? Que é essa linha que eu estudo. E ele olha pra sombra com uma coragem que eu nunca vi antes. E eu escarafuncho bastante esse tema do autoconhecimento há muitos anos. Desde 2006 que eu tô nesse escarafunchamento, se é com perdão da palavra. Então, isso tudo pra falar, gente, que tanto a profundidade quanto a rapidez na mudança tem o seu lugar. A gente precisa equilibrar as duas coisas e sim se comprometer hoje com o que a gente deseja mudar na nossa vida e ir para ação e também olhar para a profundidade, olhar para o desafio, olhar
com perdão da palavra de novo, pra merda que nos habita, porque é isso que vai fazer a gente evoluir a longo prazo, né? Lembrando que a palavra número 1 da minha lista de valores é evolução. Então, eu acho que essas duas coisas andam junto. Então, vou mostrar outro livro aqui. O Caminho da Autotransformação, da Eva Pierrakos. Qualquer livro da Eva Pierrakos é pérola. Pérola, pérola, pérola. E esse livro também é uma pérola, gente. Também é muito legal. Tem funções diferentes, tá? Vamos sair desse lugar de que só uma coisa vai resolver a nossa vida para sempre. E essa bitolagem de que é uma ferramenta. Vamos ampliar o espectro de estudos e de possibilidades. Eu tenho postado bastante no Stories as coisas que mais têm me inspirado, me impactado. Estou colocando ali na minha bio, num destaque, as minhas referências. Tenho compartilhado bastante. Eu estou num momento muito fértil de insights. Vou botar os 2 livros aqui que vocês estão pedindo. Um, Desperte Seu Gigante Interior, e outro, Caminho da Autotransformação. Alguém pode ajudar a Orjana que está pedindo, escrevendo aí, por favor? Obrigada, gente. Então, eu tenho postado com frequência esses insights. Eu estou num momento de muito fértil, porque eu tô estudando muito. Está sendo muito bom esse tempo fora. A gente passou 50 dias fora do Brasil. Foi muito bom para me dar margem e também me possibilitar ir profundo nas dores, nos medos e tudo isso. Então, estou num momento muito fértil, muito legal. E eu, a partir de amanhã, vou começar a compartilhar coisas diferentes no meu e-mail, no mailing que eu dou, né? Que eu compartilho, e no Instagram. Porque eu acho que são plataformas que cabem coisas diferentes, cabem formatos diferentes. Então, se você quer se aprofundar nesse tema de criar uma vida e um trabalho que te tragam mais vida, uma vida com propósito, um trabalho com propósito, que você vai se sentir vivo e em evolução através do seu trabalho como uma ferramenta de evolução em si, para você mesmo e para o mundo, vamos combinar que estamos precisando disso. Se inscreve lá no meu site www.carolinabergier.com.br. Lu Ribas, amada, que tá aí, me ajuda colocando o meu site www.carolinabergier.com.br. Se inscreve lá. Tô compartilhando muito conteúdo legal. Amanhã eu vou lançar um texto muito legal que aprofunda um pouco o que a gente tá conversando agora. Acho que vai ser bom pra você dar uma renovada. Obrigada, Lu. Dar uma renovada e reler algumas vezes, que eu acho que pode trazer pra sua memória celular. E eu tô num momento que eu tô bem comprometida a compartilhar conteúdo, porque eu tô me inspirando muito com muita gente que tá muito comprometida a compartilhar conteúdo. Então, isso tá muito, muito bom. Eu tenho 1 minuto restante só com vocês. É isso, amores. Muito obrigada. Essa live vai ficar 24 horas no ar. Eu vou ver se eu consigo colocar ela no meu site também ou no meu YouTube. Tô muito agradecida. Se vocês tiverem perguntas, alguma coisa, vai lá no meu último post. Façam perguntas por lá no meu feed e a gente continua a conversa por lá. Gente, um beijo no coração de vocês. Vou fazer mais lives. Acho que eu vou fazer lives quinzenal a partir de agora. Então fiquem por aqui. Beijos enormes no coração de vocês. Tchau, tchau.